por que é tão difícil ainda? Por que ainda não tem uma faculdade de trading? Por que não tem uma formação que realmente consegue formar isso? Seja para o mercado financeiro, seja para o mercado da indústria. Eu acho que é uma boa pergunta. Acho que é uma oportunidade gigantesca. A gente costuma falar muito isso, né? Quando a gente visita até grandes produtores, né? Que existem aí no Mato Grosso e tudo, que eles são muito focados em produzir e investem muito em tecnologia para ganhar 2, 3 sacos a mais na hora de comercializar. Eu acho que eu já falei até isso na última live que a gente falou. Você perde 15, 20 reais por saco aí porque comercializa mal. Então, é como se você tivesse esses 3 sacos que você ganhou a mais, foi embora só porque você não Acabou a soube gasolina na comercializar. última curva, né? É tipo isso, né? Então, acho que é um terreno muito fértil, assim. Grandes empresas também, como você mencionou, que ainda também não utilizam das ferramentas, não sabem utilizar. E aí eu acho que passa um pouco pelo sistema educacional, talvez, das faculdades, né? Como a gente estava falando aqui na agronomia, acho que eu tive em Lavras, assim, algumas aulas que eu me lembro muito introdutórias sobre o tema, mas umas coisas muito superficiais, né? E a gente acabou aprendendo na raça, assim, né? No dia a dia ali na vida, né? No trabalho. E eu sei de algumas iniciativas que existem, né? Aqui e acolá ali, de treinamentos focados nisso. Mas fica aí a provocação, né? Acho que a Redpoint está, junto com a JPact, a gente está investindo nisso. Acho que dá para a gente construir um curso, né? Uma ideia legal aí de passar esse conhecimento que a gente teve que aprender a muito custo, né, João? Você sabe também, né? Você trabalhou. Na linha do treinamento e desenvolvimento, né, eu até publiquei no meu LinkedIn pessoal um trecho, uma provocação que ao longo da minha carreira, um dos desafios, uma das oportunidades que eu tive foi de formar equipes de trading e gerenciamento de risco, sabe? E aí era muito interessante que mesmo conversando com os recrutadores das empresas, mesmo conversando com os profissionais do mercado, a máxima de que a formação ela acontece 70% on the job, o tempo todo ela aparecia, Sim, sabe? O que eu provocava eles é o seguinte, gente, mas 20% também você vai, na regra do 70, 20, 10, né? É on the job, você vai pela instrução e pelo treinamento formal. sim, sim, Cadê os outros 30? Sabe? sim. Foi, porque tá parecendo que a coisa é meio 90, 95%, sabe? E isso é um desafio que ele acompanha o estagiário, o trainee, mas ele também acompanha diretores, donos e executivos principais, sabe? Então, eu já tive na presença de vice-presidentes, presidentes de operação exposta a commodity e nunca passaram por uma formação de commodity, que não conseguem reconhecer, assim, não é que não reconhecem, mas não tem profundidade e intimidade com a relação que existe de uma bolsa de valores, com um basis, o ajuste para o preço local, né? Novamente, são profissionais extremamente talentosos, são profissionais extremamente capacitados, são profissionais que têm uma experiência muito grande, mas que quando você vai conversar com ele sobre formação de custo e preço da commodity que ele está transformando, eles estavam com dificuldades muito sérias depois de 20, 25 anos Sim, profissionais. sim. Então, o que me chama muita atenção é, no país que um quarto a um terço da economia intrinsecamente está exposta a isso, em 2025 a cultura ainda chama o uso, né, de instrumentos financeiros de proteção de gambling, De de apostas, né? aposta, ainda Sim. tem o pejorativo, né? Mas mais do que isso, ainda não democratizou esse conhecimento, sabe? Então, novamente, assim, eu acho que a minha contribuição, né, para o que você falou, eu acho que sim, existe um desafio de ementa, sabe, de formação superior, e que por muitos anos não se tocou com o mínimo de profundidade essa relação de formação de preço, sabe? E aí a gente cospe centenas e milhares de jovens, né, no sistema educacional superior brasileiro,
sem um pouco desse traquejo, sabe? Sem a capacidade de reconhecer que isso exista. Sim. Né? Além disso, eu também acho que por muitos anos trading não era tão democratizado assim, Sem dúvida. sabe? Sempre Fazer foi. isso era limitado a poucas empresas realmente dominavam aquele conhecimento, aquela aplicação, e chega num nível em que, se você não passa por isso e não quebra um pouco dessa barreira, né, no final das contas, o que a gente tem é uma carga muito forte para as empresas formarem o seu próprio profissional, Sim. né? Muitas vezes com conhecimento próprio, então cada empresa também tem um pouquinho da sua academia, mas com uma super perda de oportunidade de como realmente uniformizar, nivelar o conhecimento das pessoas, né? Criar minimamente um fórum e um networking para que um trader tire dúvida com um par seu da indústria, né? Sim, sim. Não necessariamente precisa ser com um concorrente, óbvio, né? Mas que seja um par que está exposto a realidades próximas, né? Que consegue tirar uma dúvida. Então acaba não formando uma comunidade, que eu acho que isso sim um dos acertos dessa proposta da Redpoint, que não é só entregar um conteúdo de 3 a 4 dias, sabe? É a proposta que vocês têm de criar uma comunidade posterior a essa formação, que essa comunidade ela consiga trocar informações, que ela consiga trocar ideias, que ela consiga tirar dúvidas, que ela consiga referenciar um ao outro ali numa hora que ela aperta, né? O conhecimento ele falha, ninguém sabe tudo. Mas E que dar sequência a esse networking, né? dá sequência nesse networking, Exato. com a possibilidade, inclusive, de ter tanto a Redpoint quanto a JPacto ali para tirar uma dúvida. Né? Com Sim. eles, ali depois de 3 meses, acessando o Redpoint Hub, que tem ali toda uma carga de Market Intelligence, né? Todo dia atualizado. Inclusive, hoje, 3h30 da tarde, teve um update de mercado, né? Sim. Falando sobre o mercado de grãos, falando sobre o mercado de óleos vegetais e tudo mais. Então, eu acho que a riqueza da experiência que está se propondo é exatamente essa formação de um ponto de encontro, né? Uma conversa e uma formação técnica, né? Mas com a possibilidade de não somente ficar naqueles 3, 4 dias, né, de evento, mas com esse suporte mais continuado. E assim, de novo, eu sei que tem mais coisa, né, que estão pensando em fazer e tudo mais, mas assim, eu acho que ele é um ponto de encontro bem democrático para realmente quem está tomando decisão. Assim.